E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre formação gráfica, figura gráfica dentro da formação de um gráfico, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre retângulos, figura essa que eu adoro de operar. O retângulo, o que que ele é? Uma consolidação no tempo. Ele não é no preço, ele é no tempo, ou seja, fica consolidando entre o suporte e a resistência, e a partir do momento que rompe, seja o suporte, seja a resistência, é que vem aquela paulada, né? Então eu gosto de operar bastante esse tipo de formação. Então eu preparei um material aqui para a gente estudar junto, né? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, formação gráfica de retângulo. Deixa eu colocar aqui no canto. Esse material é para vocês que é do grupo Pro, tá? Então só vocês vão ter direito a esse material e vai ficar sendo compartilhado com vocês. Se vocês precisarem de PowerPoint aí, alguma coisa, algum material, essa parte mais didática, vocês me avisam. Então, o que que é, né? O retângulo é um padrão de continuação, ou seja, de continuidade do movimento prévio, tá? Então, o que que é? Ele é uma pausa naquela perna que está antecedendo essa formação. Ou seja, se o movimento prévio é um movimento de alta, então ele faz aquela perna para cima, que é o movimento de alta, daí ele fica consolidando no tempo, ele vai formando aquele retângulo entre resistência e suporte, então ele dá uma pausa na tendência. Essa é a formação do retângulo, tá? Esse padrão é facilmente identificável com duas máximas, é importante isso, duas máximas e duas mínimas de praticamente mesma altura. Não precisa seguir exatamente ali, tá no 10 com 20, a primeira resistência, o primeiro topo. O segundo topo tem que estar no 10 com 20 também? Não, pode ter uma certa oscilação, mas o importante é ter duas máximas e duas mínimas, ou seja, dois pontos de resistência, dois pontos de suporte. As máximas e mínimas podem ser conectadas para formar linhas paralelas que marcam topo e fundo do retângulo. Os retângulos geralmente são referidos como zona de consolidação, área de congestão ou, pelo termo em inglês, trading range. O que significa isso? Ele fica oscilando entre um range, sobre um patamar. Ou seja, o seu suporte está na casa do 20 com 10, a sua resistência está na casa do 25 com 10. E ele fica sempre nesse range. Ele chega no 20, no 21, no 23, então ele fica sempre nesse range. Como o triângulo simétrico, né, o retângulo padrão não está completo enquanto não houver um rompimento, seja para cima, seja para baixo. Algumas pistas podem ser encontradas, mas a direção do rompimento geralmente não é determinável de primeira, tá? Então ele fica naquela briga, né? Os touros e os ursos ficam duelando, como eu coloquei esse parágrafo aqui embaixo, tá? Os retângulos representam uma área de congestão em que os touros e os ursos estão duelando. Então há uma briga muito forte entre a ponta compradora e a vendedora. Quando o preço alcança o suporte, compradores entram em cena. Quando o preço encontra resistência, é a vez dos vendedores assumirem o controle e forçarem os preços para baixo. Alguns operadores gostam de trabalhar com esses rebotes, ou seja, esses repiques de cima para baixo, de baixo para cima, comprando perto do suporte e vendendo próximo à resistência. Essa é uma estratégia, ok? 4 pontos. O 4 pontos foi o que eu acabei de comentar. Então é importante ter 2 pontos na resistência, 2 pontos no suporte, para que isso seja considerado como um retângulo, ok? São requeridas no mínimo duas máximas para formar a linha de resistência e duas mínimas para formar a linha inferior, que é do suporte. Elas não precisam ser exatamente iguais, mas devem ter proximidade razoável, que foi o que eu comentei. O volume, em oposição a triângulos simétricos, retângulos não exibem padrões usuais de volume. Tá? Ponto importante. Algumas vezes o volume declina enquanto o padrão está sendo desenvolvido. Outras vezes o volume irá variar enquanto o preço quica, ou seja, fica fazendo aqueles repiques entre o suporte e a resistência. Raramente o volume aumentará durante a formação do padrão, ou seja, fica um volume equilibrado entre comprador e vendedor. Não fica tendo uns picos de volume para cima ou para baixo. Ele fica meio equalizado, tá? Se o volume declinar, será melhor esperar uma expansão do volume
para a confirmação do rompimento. Se o volume variar muito na subida ou na descida, será melhor verificar qual dos dois movimentos está recebendo mais volume, para você não ter aquelas entradas de falso rompimento. Essa pista do volume pode nos trazer uma indicação da direção do rompimento futuro, né? Direção do rompimento. A direção do próximo movimento significante só pode ser determinada depois de o rompimento ter ocorrido. Ou seja, enquanto você está dentro de um retângulo, não tem como uma pessoa me perguntar para onde vai o ativo. Enquanto não romper para cima ou para baixo, a gente não consegue ter essa leitura precisa. Porque o movimento prévio, ele pode ser um movimento de alta, consolida, aí ele pode dar, na saída, a continuidade do primeiro movimento, do movimento prévio, mas não necessariamente. Enquanto não tiver essa ruptura, seja da resistência, seja do suporte, eu não consigo precisar para dizer para onde o preço vai ou para onde ele está indo, porque está dentro de uma consolidação. Tá? Então, essa frase, que é a direção do rompimento, ela diz isso. Os retângulos são padrões neutros, que são dependentes da direção futura do rompimento. Ou seja, são padrões neutros. Eles podem continuar o movimento prévio, como eles não podem continuar o movimento prévio. E isso você vai observar com a ruptura. Confirmação do rompimento. Para um rompimento ser considerado válido, deve ser levado em conta o fechamento, que é o que eu sempre falo. Preço de fechamento. Porque muitas vezes a gente começa a operar na parte da manhã dentro de um retângulo, aí tem aquele teste na resistência que até rompe, viola, mas não consegue se segurar. Aí, próximo do fechamento, aquele candle volta tudo e fecha abaixo da resistência. Ou seja, não rompeu o retângulo. Então, por isso que eu sempre falo, é importante preço de fechamento. Alguns analistas utilizam um filtro no preço, ou seja, porcentagem ou quanto de por cento ultrapassou, rompeu, ou em quantos dias, né? Questão aqui, outros no tempo, X dias, que rompeu, ou seja, eu espero 5 dias para eu operar e para eu concluir que foi rompido. Ou eu espero que 50% do corpo do candle rompa a resistência ou suporte para eu considerar que foi um rompimento válido. Então tem muito disso também, tá? Ou propriamente o volume. Então, cada analista, cada grafista tem uma regra. Eu vejo o volume e muitas vezes eu vejo a porcentagem do corpo do candle, o quanto que ultrapassou para cima. Para mim, tem que ter ultrapassado no mínimo 50% do corpo e com volume, possivelmente com volume, que me dá mais embasamento para que seja um rompimento verdadeiro, tá? Então, tamanho do candle e volume é o que eu verifico. Retorno ao rompimento, ao famoso pullback. Existem ocasiões em que a gente tem um rompimento, então ele rompe, vamos pensar na resistência. Rompeu a resistência, aquela paulada para cima, depois ele faz o pullback. Ele volta a corrigir na resistência, que já não é mais uma resistência, agora virou um suporte. Tá? Então, no retângulo, às vezes a gente tem esses pullbacks também, que acontece o quê? O preço está dando uma segunda chance para quem não entrou no rompimento. Tá? Você entra no pullback daí. Então, o que é o que está aqui? Ó? Um princípio básico da análise técnica é que um suporte rompido torna-se uma resistência e vice-versa, que é a teoria da bipolaridade. Algumas vezes, após o rompimento, há uma correção para testar esse suporte ou para testar a resistência. E essa correção ocorre, e se essa correção ocorrer, poderá dar uma segunda chance de participar do movimento, ou seja, o preço está te dando uma segunda chance. Para quem não entrou na ruptura, está dando uma segunda chance de entrar agora no pullback. Objetivo. O movimento estimado é a altura do retângulo aplicada ao rompimento ou projeção de Fibonacci, tá? Tendo o ponto de partida a resistência ou o suporte do retângulo. Então eu vou fazer isso daqui na prática, que é o objetivo, né? Que seria o nosso alvo. Dados estatísticos. Qual que é o ranking de desempenho geral? Sendo que um é o melhor, tá? E o retângulo, ele se encaixa na sexta posição de 21 figuras gráficas analisadas. Esses dados e essa apresentação, esse estudo, eu fiz tudo baseado
em livros, tá? Então eu fiz uma coletânea de informações e criei esse treinamento para vocês. E esse estudo aqui estatístico, ele vem da terminologia de Thomas Bukowski, tá? Que vem da enciclopédia do Chart Partners, ok? Então é muito legal porque, assim, existem mais de 3.000 figuras gráficas homologadas. E esse Thomas aqui, ele estudou muito figura gráfica. Ele fez muito backtest e gerou-se uma estatística para cada figura gráfica. Então é muito legal. Eu tenho o livro da enciclopédia, então eu já li muito sobre figura gráfica e vou tentar compartilhar com vocês, tá? Esse ensinamento que eu adquiri. Quantos durante o movimento tiveram alguma correção? 64%. Ou seja, pensa assim, ele analisou 1.000 retângulos. Desses 1.000 retângulos que ele analisou e que teve a ruptura, 64% tiveram uma correção, ou seja, em 64% de 1.000 fez um pullback. Quantos atingiram o objetivo? 80%. Ou seja, ele analisou 1.000 retângulos que foram rompidos e desses 1.000, 80% atingiram o objetivo. Qual que é esse objetivo? Ele fez o retângulo, ele pegou esse retângulo e jogou para cima, criou o alvo. 80% foi buscar o alvo. A gente vai fazer isso. E taxa de fracasso 9%, ou seja, que não respeitou o estudo. Tudo bem? Então, todo esse material ele foi tirado de vários livros, várias coletâneas que eu tenho para compartilhar com vocês. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para o gráfico. Bom, o que eu separei? Separei ANIM 3, EZTEC. O que a gente tem aqui? A gente tem a formação de um retângulo, tá? Em ANIM. Então, o que é o retângulo? O retângulo é isso aqui. Então, aqui a gente tem um retângulo. Como que eu sei que a gente tem um retângulo? Porque nós tivemos aqui um teste na resistência, segundo teste na resistência, suporte um teste, suporte outro teste. E observe que o preço ficou fazendo o quê? Exatamente o que o livro nos informou. Ele vem e busca o suporte, testa a resistência, busca o suporte, testa e viola a resistência, faz um fundo, aí ele dá uma paulada bonita para cima. Então, esse movimento, essa formação, ela é extremamente importante. Então, sempre observem. Aqui, a gente não sabe para onde vai, que é neutro, lembra? Mas a gente sabe que o movimento prévio veio de movimento de alta. Ou seja, aqui o preço está descansando. Para quê? Para depois voltar a subir. A gente sabia já que ia superar a resistência? Não sabia. Mas a probabilidade disso acontecer, ela é maior do que romper o suporte. Porque o movimento prévio é de alta, certo? E o retângulo é uma figura gráfica de continuidade no movimento. Tudo bem? Esse é um ponto. O segundo ponto era o volume. Olhe como o volume ele validou essa ruptura. Volume extremamente alto, com uma ruptura extremamente forte. O que significa isso? Significa que essa formação não é uma formação de rompimento falso, porque está entrando volume. Então, é um rompimento com volume. Isso te dá mais segurança para entrar na operação. Depois que rompeu, a gente considera daqui até aqui, ó, depois da ruptura até o topo, mais de 19%. Tá? Então, o que eu observo? O corpo do candle, que rompeu, né, pelo menos 50% do rompimento, então eu pego daqui do rompimento até aqui, né? Então eu observo esse tamanho daqui, tá? Então, se a gente pegar, dividir o corpo dele, né? Dividir o corpo dele, mais de 50 está acima da resistência. Então é uma operação válida. Com volume, é uma operação de compra. Tudo bem? EZTEC. EZTEC é a mesma coisa. Veio do movimento de alta, ficou consolidando entre suporte e resistência, até que rompeu a resistência.
com volume, ok? Se a gente observar, foi um candle menor do que N em 3, mas ainda assim, um candle extremamente forte. O que eu faço? Eu compro nessa operação aqui da resistência no rompimento, só que com preço de fechamento. E o volume me deu essa condição, me deu essa segurança de que não é um falso rompimento. E de fato não foi um falso rompimento, tá? Então essa é uma formação de retângulo extremamente importante dentro da análise técnica. Levem em consideração dentro da análise de vocês essa formação, porque ela dá bons retornos, né? Boas oportunidades, né? E tem muita formação assim. Agora vamos falar do alvo. Como que eu projeto meu alvo? Existem duas maneiras. Você pode pegar do fundo do retângulo e projeta até a resistência. Olha que legal. Isso daqui eu fiz com a projeção do Fibonacci. Então eu peguei do fundo até minha resistência, estou projetando o zero do Fibonacci aqui, ok? Então esse aqui é meu ponto de partida. Estourou, perna para cima. Perna para cima, olha onde que veio buscar. O 100% do Fibonacci. Bateu, fez um topo. Essa é uma maneira. Segunda maneira de você criar um alvo dentro de uma formação de retângulo, você criou o seu retângulo aqui, original. Você vem aqui, seleciona, Ctrl C, Ctrl V, joga para cima. Então você deixa esses dois corpos aqui extremamente alinhados e você tem seu alvo. E olha onde que chegou. Muito próximo, né? Legal, né? Então você, como você não sabe se o preço ele vai subir ou se ele vai cair, você faz tanto a projeção para cima quanto a projeção para baixo. Você tem o alvo dos dois lados. Se subir, você já tem o alvo aqui do 39,17. Se cair, você já tem o alvo do 21,05. Tá? Aqui precisa romper a resistência, aqui precisa romper o suporte. O importante dentro da análise técnica é você saber o que você vai fazer para onde o preço for. Nesse caso, eu estou projetando para cima, eu tenho meu alvo. Nesse caso, eu estou projetando para baixo, eu também já tenho meu alvo. Então, o importante é você saber o que você vai fazer. A partir do momento em que o preço fizer algo, você já está com o seu plano traçado. Isso que é importante. Análise técnica é isso, é você saber o que você vai fazer se o preço fizer aquilo ou se o preço fizer aquilo outro. Tá? Então, essa formação de retângulo que é extremamente importante, que eu adoro operar. Eu adoro operar, dá muitas oportunidades. E eu compartilhei muitos dos ativos com vocês com formação de retângulo e que deram muitas oportunidades. A NIM foi um caso, a Zetec foi um caso. Então, o que eu faço? Eu vou observando. Aí eu só projeto. Eu falo, bom, se superar o 41,56 é entrada. Se superar o 31,79 é entrada. E meu stop loss, basicamente, ele vai ficar no fundo da ruptura aqui, né? Você pode ter um stop loss aqui, né? Estourou aqui, você coloca o stop loss na mínima daqui. Estourou aqui, você pode pôr o seu stop loss na mínima daqui, né? Você tem essas estratégias também. Tudo bem? Então, hoje nós somos de retângulo, material aí compartilhado só para vocês que são do Pro. Compartilha aí com os amigos, fala, né, a respeito da comunidade que a gente tem aqui no Telegram Pro. Tem muito conteúdo, pede aí para o pessoal fazer parte também, para que a gente consiga crescer cada vez mais. E eu sempre vou buscar fazer um material desse, semanalmente, para a gente poder bater um papo aí sobre análise técnica. Tudo bem? Então, vamos ver o que a gente vai ter para a semana que vem. Já falamos aí sobre IFR, já falamos agora de formação gráfica, fora tantos outros que tem lá no YouTube também sobre Fibonacci, média móvel. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado e um forte abraço, pessoal. Até mais.